quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula com a professora Fran? Vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, né? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, mas antes de eu dar o tempo, como estão os nossos combinados? Já higienizaram as mãos? E o ambiente que você vai estudar está organizado? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Prestem atenção nos nossos próximos slides. Na aula anterior, aprendemos sobre as atividades produtivas no espaço rural, com destaque para a pecuária intensiva e extensiva. Nós observamos essa imagem, né? E vimos qual é a diferença entre a imagem 1 e a imagem 2. Nós também conversamos sobre a produção da pecuária, que pode ser intensiva, quando os animais estão confinados, limitados ou fechados e recebem alimentação com suplementos alimentares, para que ganhem peso mais depressa, que é o caso, né, que a professora Fran trouxe na imagem para vocês. Estão lembrados? Continuando, a gente também viu que a pecuária ela pode ser extensiva, que é quando os animais são criados soltos em grandes extensões de terra e criados com alimentos do próprio meio natural. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe. Além disso, crianças, a gente também viu e observou, né, o mapa da federação, né, da participação das principais unidades da federação, segundo o destaque na produção agropecuária Brasil 2016. E a gente conversou, né, um pouquinho e fizemos uma atividade sobre o estado do Paraná. Lembraram, crianças? Além disso, a gente também viu, né, e conversou sobre um gráfico, né, dos principais produtos pecuários paranaenses. E a gente viu que as aves aí estão, né, em primeiro lugar, estão aí com a maior quantidade de produção. Também vimos que, além das aves, né, a gente viu a história da família Santos, que vive em um sítio onde produz leite. E daí nós vimos que nesse sítio as vacas são criadas num estábulo, lugar destinado à alimentação e o abrigo. E aí, crianças, a professora Fran perguntou para vocês, será que nesse sítio da família Santos é praticada a pecuária intensiva ou extensiva? O que vocês acham? Se vocês disseram intensiva, vocês acertaram e lembraram da nossa aula passada. Vocês estão de parabéns. E por último, a professora Fran deixou um desafio para vocês fazerem, que era escreva e desenhe sobre as diferenças entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Crianças, a professora Fran recebeu umas atividades muito lindas e vocês estão de parabéns! E agora nós vamos começar a nossa aula. Vejam do que se trata: as atividades produtivas no estado do Paraná. Eu vou dar aí um tempinho para vocês colocarem no caderno de vocês, né, ou na folha, a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
certinho, crianças. Então, observem o nosso slide. De 1946 até hoje, o estado do Paraná passou por diversas mudanças. Vejam que a professora Fran trouxe para vocês o mapa, né? O mapa político do estado do Paraná em 1948. Vejam a quantidade de municípios. Será que havia poucos, muitos? O que vocês acham? Será que é a mesma quantidade de municípios que nós temos hoje? Lembram que a professora Fran já conversou com vocês sobre a quantidade de municípios no nosso estado, né? Então, continuando, olhem lá, vários municípios foram criados, a população ocupa praticamente todo o território do estado. E vejam como está o estado do Paraná, né? Em 2010. Vejam que a quantidade de municípios aumentou, né? Lembram que a gente já viu nas aulas passadas que o estado do Paraná conta com 399 municípios. Estão lembrados? Continuando a nossa aula, observem o slide. As atividades econômicas estão organizadas em torno da agricultura e da industrialização dos produtos agrícolas. No caso, feijão, soja, milho, mandioca e algodão. E pecuários, produção leiteira, gado de corte, aves e suínos. Aí eu pergunto, crianças, vocês já viram algumas imagens de plantações, de uma produção? Já foram a uma fazenda onde ocorre uma produção, né, um cultivo de um determinado alimento? O que vocês acham? Eu já visitei alguns lugares assim. Então vamos ver as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. A primeira imagem, nós temos, né, uma plantação de soja. E a segunda imagem, a plantação de milho. Continuando, nós temos a plantação de feijão na primeira imagem e na segunda a plantação de mandioca. E por último, a professora Fran trouxe para vocês a imagem de uma plantação de algodão. Muito interessante essas imagens, vocês não acham, crianças? Vocês já conheciam? Eu não conheço pessoalmente, assim, uma produção, né, uma planta de algodão, uma flor de algodão. Eu acho, sim, só vi por imagens, eu nunca vi pessoalmente. Acho que seria muito interessante e deve ser bem bonita, né? É a impressão que eu tenho. Mas após acompanhar as nossas outras aulas de geografia, será que a gente consegue responder a nossa primeira atividade? Vejam o que a professora Fran trouxe para vocês de atividade 1. Então, olha lá, você acha que no estado do Paraná usa tecnologias na agroindústria e quais? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem essa questão e responderem e nós já voltamos conversando um pouquinho sobre ela.
E aí, crianças, foi fácil responder essa questão? Vocês lembraram das nossas aulas? Então vejam o que a professora Fran trouxe como sugestão para vocês de resposta. Então, sim, no Paraná são utilizados diversos maquinários, tais como colheitadeiras, tratores, arados, pulverizadores, drones e entre outras tecnologias. Percebam que nesse slide, crianças, tem ali o nosso símbolo de copiar, né? Então a professora Fran vai deixar um tempinho essa tela para vocês complementarem a resposta de vocês se não foi isso que vocês colocaram. Tudo bem? Ok, crianças, então nós vimos, né, e sabemos que na agroindústria, né, nós estamos utilizando muitos recursos técnicos, né, muitas coisas mudaram, né, então vejam que a professora Fran
trouxe no slide. A atividade econômica da agroindústria, a tecnologia é utilizada como objetivo de melhorar, transformar e industrializar a produção para que seja comercializada em larga escala. E a professora Fran trouxe a imagem, né, que vocês já conhecem para ilustrar esse slide. Continuando observando os slides, vejo que um dos exemplos dessa atividade é a criação de frangos, cuja produção é exportada para muitos países da Europa e da Ásia. Mas, crianças, aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas, professora Fran, e aqui no Brasil não tem, né? Não é mandado para outras cidades, outros estados? Sim, né? A gente tem aí o mercado interno que atende, né? Outros municípios, outros estados. Tudo bem, crianças? E aí a professora Fran trouxe um mapa. Observem aqui na nossa tela, na nossa TV, que a professora Fran disse que exporta para a Europa e Ásia. Então, a Europa está localizada aqui e a Ásia aqui nessa cor amarela. São os continentes, né, europeu e asiático. Vejam no slide que a professora Fran destacou ali, né, os dois continentes para vocês localizarem. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 2. Vejam do que se trata. A atividade 2. Crie uma legenda para a imagem. Vocês não precisam se preocupar com a imagem. Vocês podem apenas registrar no caderno de vocês a atividade 2 e fazer a legenda. Tudo certo?
Certinho, crianças? Então vejam que a professora Fran fez a legenda, né? A professora Fran criou uma legenda. Eu coloquei criação de frangos para exportação e criação de frangos para produção de ovos. Foi isso que você colocou na sua resposta? Se não foi isso, não se preocupe. Eu vou deixar essa tela um tempinho para vocês organizarem a resposta de vocês. Tudo certinho aí, crianças? Então eu tenho uma pergunta para vocês. Observem o nosso slide. Será que no município onde você mora existe granja de aves ou outro tipo de criação de animais?
Então, vocês lembram que a professora Freio conversou com vocês já que não é só no município de Curitiba que as nossas aulas passam, né? Em outros municípios. E aí eu fui pesquisar se aqui em Curitiba nós temos a criação, né? Se existe alguma granja ou não. E o que eu encontrei é que não existe. Por que no município de Curitiba não existe? Porque nós estamos num município totalmente de área urbanizada. E na área urbana nós não podemos ter, né, a criação de animais. Mas em outros municípios da região metropolitana ou outros municípios do nosso estado, existe sim muitas granjas, muitos sítios, fazendas, chácaras que criam os animais, né, para a comercialização. E aí a professora Freia trouxe um gráfico para vocês observarem. Olha lá do que se trata o nosso gráfico. Principais produtos agrícolas paranaenses. Então vejam, né, que a gente tem ali uma quantidade por porcentagem e o nome, né, dos produtos agrícolas. E continuando, quais os 5 principais produtos agrícolas produzidos no Paraná? Vamos observar no nosso gráfico novamente. Olha lá, quais são os 5 principais? Vejam lá, a gente tem soja, milho, feijão, trigo e o fumo. Ok, crianças, vocês conseguiram localizar isso? E continuando a nossa aula, outra questão, dos produtos representados no gráfico, vocês sabem quais são cultivados em seu município? E aí eu pergunto para as crianças que não moram, né, no município de Curitiba, quais são? Estou curiosa para saber, hein? Continuando a nossa aula, e qual é o produto menos produzido no estado do Paraná? Vamos voltar de novo para o nosso gráfico, né? Então, olha lá, qual será que é o menos, né? Que a gente produz menos. E nós temos o arroz. Foi isso que vocês pensaram? Então, vocês estão de parabéns. E agora, crianças, eu trouxe um outro gráfico para a gente analisar, que são dos produtos pecuários, né? Os animais. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, principais produtos pecuários paranaenses em 2008. E qual será que é o principal, crianças? Olhando assim o nosso gráfico, o que a gente consegue analisar? Que as aves, né, são o principal produto pecuário paranaense. E mais uma questão para a gente pensar. Dos rebanhos representados no gráfico, quais existem em seu município ou quais você conhece? E o que vocês acham, crianças? Lembram que a professora Fran falou lá que a professora Fran não mora no município de Curitiba, que eu moro em Campo Largo, e lá em Campo Largo nós temos uma grande quantidade, né, de área rural. E geralmente, né, os produtos pecuários produzidos nessas áreas rurais são de galinhas e de leite, né? Produção de bovinos por causa do leite, né? Continuando a nossa aula, o Paraná é um dos principais estados agrícolas do Brasil e responde por 23% da produção nacional de grãos. É o segundo produtor de soja, cana-de-açúcar e cevada e o terceiro na produção de suínos e leite. Continuando ainda, né, com os slides, o clima subtropical com temperaturas amenas e chuvas regulares e a fertilidade do solo favorecem a prática da agricultura mecanizada e a produção em larga escala. E agora, crianças, nós vamos para a nossa próxima atividade, atividade 3. Vejam do que se trata. Faça uma lista com os produtos agropecuários industrializados ou não que você e sua família consomem como alimento. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem. Vocês podem consultar, né, os familiares de vocês para ajudar, auxiliar na resposta dessa atividade.
Ok, crianças, vocês conseguiram responder? Não se preocupem se vocês não conseguiram, né, com o auxílio de um responsável por vocês. Depois vocês pedem a ajuda deles, tudo bem? E agora eu trouxe para vocês um caça-palavras. Quem gosta de caça-palavras? Eu gosto. Olhem o nosso caça-palavra do que se trata.
nós temos aqui, né, alguns produtos que a gente viu, né, na nossa aula de hoje. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem localizar as palavras, né, ali no nosso caça-palavras e a gente já volta fazendo a correção.
Ok, crianças, conseguiram localizar todas? Então vamos lá ver se vocês acertaram, né? Então a nossa primeira palavra é soja. Vamos localizar? Olha lá! E a próxima? Milho. Muito bem se vocês acertaram. E o feijão? Onde será que está? Ok. Agora o trigo. Ah, uma pegadinha, né? E aves? Estava fácil, hein? Bovinos. Também estava fácil. E por último, suínos. Outra pegadinha. Se vocês encontraram, vocês estão de parabéns. E agora, crianças, a nossa aula está chegando ao final. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então vejam lá, hoje nós aprendemos sobre as atividades produtivas no estado do Paraná. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!